Olá, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para gravar um assunto que é de total interesse das mamães, das vovós, dos educadores e dos cuidadores em geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre birra. Como é difícil para nós adultos, né? A gente presenciar uma birra de uma criança. Eu quero aqui comentar sobre a birra e fazer os comentários em cima de reflexões. Então, por que nós vamos refletir sobre isso que eu vou falar agora? Porque se nós refletirmos sobre esse assunto, essa história que eu vou passar agora para você, nós vamos nos colocar na situação de empatia com as crianças. Nós vamos nos colocar no lugar dela. E nós precisamos entender por que as crianças fazem birra, até que idade é normal fazer essas birras e o que pode, de uma forma geral, estar extrapolando essas birras, em que idade. E nós vamos detectar aqui quando essas birras são consideradas um pouco fora de padrão. Então eu gostaria de te convidar para você se permitir imaginar e sentir mesmo. Quando você está, imagine que você está num passeio. E nesse passeio você está ali com alguns familiares, alguns amigos, e você tem uma contrariedade nessa situação, nesse local, e você sente vontade de chorar. Você sente vontade de emburrar. Você sente vontade de ficar de murungu e alguém falar isso para você. Para de chorar. Você fica muito feia chorando. Você fica muito feio chorando. Olha, tá todo mundo olhando em volta de você. E você tá sendo o centro das atenções. E aí? Qual é a sensação que vem nesse momento para você? Será que a criança sente a mesma coisa? Será que a criança entende que ela fica feia chorando? Ah, então ela tem que ficar bonitinha chorando, é isso? E aí, o que será que ela fica imaginando que vai acontecer com ela? Se você falar para ela, para de chorar, porque senão, a hora que nós chegarmos em casa, a coisa vai ficar pior ainda para você. O que será que ela fica imaginando quando ela chegar em casa? Isso, nós temos que colocar uma situação. Ela está imaginando ao mesmo tempo que ela está sentindo a birra, ao mesmo tempo que ela está tendo a sensação do desconforto. E para a neurociência, a birra ela é considerada normal nas crianças, principalmente na primeira infância, porque ela ainda... A criança está no seu ápice do seu desenvolvimento emocional, cognitivo, e para a neurociência isso é muito importante. A birra, ela sim, ela faz parte do desenvolvimento, da elaboração e do mundo das crianças. E as crianças, elas não fingem e nem manipulam os adultos. Como nós sempre ouvimos isso falar, e nós mesmos já pensamos várias vezes nesse assunto. Elas estão fingindo chorar, estão fingindo que estão emburradas. Não, gente. Elas só são imaturamente sentimentais. Como nós vemos também muitos adultos imaturos sentimentalmente. As crianças, quando elas estão passando por essa situação, elas só estão sentindo. E é aquilo que nós, adultos, fomos educados a não sentir. Homem não chora, nós não podemos chorar em público, nós não podemos demonstrar a nossa emoção, porque isso denota uma fragilidade. E uma criança, um ser pequenininho, ele nunca está fingindo que ele está chorando, ele nunca está fingindo que ele está tendo um acesso de raiva. Jamais. Se ele está chorando, se ele está tendo um acesso de raiva, naquele momento ele está tendo a crise, sim.
E como que nós interpretamos, o que nós falamos para essas crianças quando elas estão na situação da birra? O que nós falamos para essas crianças quando elas estão demonstrando o sentimento delas? Ah, como essa criança é teimosa, como essa criança é chata, como essa criança é mal educada. Nós chegamos a falar o nome dela. Maria, como você é feia, chorando. Como você é chata, como você é uma criança terrível. Nós precisamos começar a observar essas frases que nós estamos passando para as nossas crianças. Porque a birra para o adulto, ela é irritante. Mas para a criança, ela é necessária. E sabe por que ela é necessária? Porque a criança, ela está no ápice do desenvolvimento cerebral. Todos nós temos uma região em nosso cérebro. Se nós colocarmos a palma da mão na nossa testa, é aqui que ela está. É o córtex pré-frontal. Muitos cientistas dizem que o desenvolvimento total dessa área acontece entre 25 e 30 anos. E se nós pararmos para pensar, quantos adultos ainda não têm a maturidade emocional? Se nós pararmos para pensar, nós mesmos, em muitas situações, nos permitimos ou não nos permitimos deixar fluir as emoções. A birra, tem muito adulto que é birrento também, se pararmos para pensar. Então nós adultos precisamos sim, pelo amor de Deus, entender que a birra da criança, ela é uma parte fisiológica da criança. Ela está expondo tudo aquilo que ela está sentindo. E nós adultos ainda insistimos em não entender as crianças. Para os cientistas, o comportamento raivoso e choroso da criança, ela tem uma relação direta com o cérebro dos pequenos. Os cientistas chamam esta área, esse córtex pré-frontal, eles chamam de funções nobres, funções executivas. E biologicamente falando, durante o acesso de uma criança, quando ela está com a birra, é como se ela não estivesse raciocinando. As áreas primitivas do cérebro da criança, elas estão na hora da birra alteradas. Elas podem ser causadas por milhões de fatores. Por medo, por angústia, por desconforto, por fome, por sono, por estar muito quente, por estar muito frio, por ter muito barulho, por ter muita gente por perto e por ter um objeto que está incomodando. Então, ou seja, a birra nada mais é do que a mais pura emoção dos pequenos, no comando de uma situação que está fazendo o que com a criança? Despertando uma insegurança.